Paloca e hoje, finalmente, quase no final do mês de outubro, estou aqui para vos falar das leituras do mês de setembro de 2023. No mês de setembro eu li 11 livros, li 3 livros em papel, li 3 e-books, ouvi 5 audiobooks e no total eu li 4.351 páginas. Foi um mês com muitas páginas, foi um mês com muitos audiobooks, foi um mês quase todo dedicado ao September Thrills da Dorinha Linda, mas confesso que não fiquei muito satisfeita com algumas das leituras que fiz. Vou então começar pelas leituras de 3 estrelas, que são muitas leituras de 3 estrelas, porque os thrillers e os policiais já não me convencem como me convenciam de antes. E já estou muito esquisita e cada vez que ouço um audiobook ou cada vez que leio um e-book ou um livro já parece que só procuro defeitos e que não consigo desfrutar das histórias. E por isso o primeiro livro de que vos vou falar foi um audiobook, None of This is True. Temos aqui a história de uma mulher que tem um podcast de true crime e um dia conhece outra mulher num bar, eu acho que é num bar que elas se conhecem, depois descobrem que têm a mesma data de nascimento, tornam-se muito amigas. E depois esta amizade tem por aqui assim umas coisas um bocadinho obscuras. E o que é que me desiludiu mais neste livro? O que me desiludiu mais foi o próprio título. None of this is true. Portanto, nada disto é verdade. E eu considero que o título é um grande spoiler, porque eu tinha sempre o título na minha cabeça e estava sempre à espera que nada daquilo fosse aquilo que a autora nos queria transmitir. E realmente foi isso que aconteceu. Não vos vou contar mais da história, porque senão ia ser mesmo um grande spoiler. Mas cheguei à conclusão que realmente nada daquilo era verdade, que aquilo que nos ia sendo contado que não era assim ou que não seria bem assim, e por isso acho que perdeu um bocado a piada e não fiquei propriamente fã deste audiobook. Não é que tenha detestado, mas não fiquei propriamente fã desta história e deste audiobook. Outro audiobook de 3 estrelas, Gone Tonight. Temos aqui uma mãe e uma filha. Uma história do passado com muitos segredos, uma filha que vai investigar por aqui coisas que não estão a bater muito certo com a história da mãe. Temos aqui depois descobertas deste passado também um bocadinho mais obscuro da mãe. E não sei, a facilidade com que esta filha descobre imensas coisas que a mãe andou a vida inteira a tentar esconder também não me convenceu muito. Não é que tenha sido horrível, mau, péssimo, mas também não me convenceu muito. Já estou farta também de ler, de ouvir histórias destas, portanto não foi propriamente uma história que me surpreendesse, que me deslumbrasse, por isso também só levou 3 estrelas. Outro audiobook de 3 estrelas, Skin Deep. Temos aqui um audiobook que ao princípio me estava a entusiasmar, porque temos uma história de uma mulher que está em Nice e que está no hotel mais famoso de Nice, Le Negresco, que está ali em frente da Promenade des Anglais. Então eu estava muito entusiasmada, porque como ia visitar Nice em outubro, estava muito entusiasmada com uma história passada na Côte d'Azur. E acontece por aqui alguma coisa assim chara, que depois nos leva ao passado desta mulher. Passado esse que nos direciona para uma ilhazita da Irlanda e para um passado que nada tem a ver com a Côte d'Azur e nada tem a ver com a Nice. E temos aqui a história desta mulher. Não é que a história tenha sido má. Agora, considerar este livro um thriller, quando acontece uma coisa no princípio e depois só temos uma explicação já mesmo no final e o livro é todo sobre a história da vida dela, não me entusiasmou por isso, porque eu estava à espera de um thriller, assim, não, porque acontece logo algo no início que nos deixa aqui em pulgas e depois a história dela nasceu, fez, aconteceu, isto, aquilo, a escola, os amigos, a família, blá, 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 blá. E quando é que nós descobrimos aquilo que aconteceu em Nice e quando é que chegamos à parte de Nice outra vez? Achei a história da personagem interessante, mas estava sempre à espera da parte de Nice. E acho que isso acabou por prejudicar a leitura. Acabei por pensar que não era propriamente um thriller, que se perdia ali um bocado a história ali no meio, que se calhar até era um bocado aborrecida, porque parecia que nunca mais avançávamos dali. E depois, quando descobri aquilo que tinha acontecido, também não fiquei propriamente muito fascinada com aquela solução que aparece aqui no livro. E não sei, funcionou pelaquela parte de ai Nice, ai Côte d'Azur, estou quase a visitar Nice. E essa parte sim entusiasmou-me, mas depois a história em si, nem por isso, não é que tenha sido péssima, mas não foi aquilo que eu estava à espera, portanto também só lhe dei 3 estrelas. Outro livro de 3 estrelas, desta vez um e-book, La Sombra de la Rosa. Não conhecia nada desta autora, mas vi que a história se passava na Galiza e estava muito curiosa, então resolvi ler o livro.
E temos aqui uma história de um serial killer. E temos aqui a história de uma professora de literatura que vai investigar estes crimes, também porque isto acaba por estar diretamente relacionado com o seu passado. Temos aqui um crime também de 1910, se não me engano. Portanto, isto aqui tinha aqui tudo aqui muito interessante para me despertar literatura, serial killers, passado misturado com presente. Isto vai ser espetacular. E estava até a ser interessante. Eis não quando chega ao final do livro e descobriu quem é que andou a cometer aqueles crimes, quem é que era a pessoa que andava a cometer crimes. E pensei assim, ok, a solução é esta, nunca lá chegaria. Isto faz lembrar uma vez uma teoria que eu vi sobre o crime de Isela. Não vou aqui comentar muito, porque depois isto parece que é um spoiler, mas o crime de Isela tinha uma teoria que o assassino era sempre aquela pessoa de quem menos nós esperávamos. E não quero adiantar muito, mas eu nunca na vida, acho que nem que lesse o livro 20 mil vezes, eu descobriria que o assassino era aquele. Portanto, imaginei porque é que será, imaginei, portanto, nem com as minhas células cinzentas todas a funcionar. Portanto, essa parte a mim chateou-me imenso, porque é assim, eu assim também escrevo livros. E assim também arranjo assassinos que ninguém está à espera. Não quero entrar em mais detalhes porque estraga ali um bocado e é um bocado de spoiler, mas foi isso que aconteceu e eu pensei assim, ok, nem que eu tivesse lido o livro com a máxima atenção do mundo, nem que eu estivesse aqui com um papelinho a escrever, será este, será aquele, será o outro, nunca lá chegaria. Portanto, isso estragou-me o prazer da leitura, estragou tudo. E como vos digo, assim também eu escrevia thrillers e policiais e era espetacular, não é? Porque as pessoas chegavam ao fim e pensavam assim, ou ela tem uma mente muito brilhante, ou isto realmente, tipo, né? Não quero adiantar mais, portanto não foi propriamente uma experiência fantástica, não é que tenha sido mau, mas como vos digo, quando cheguei ao final e descobri quem tinha sido, caiu tudo. Portanto, aquele castelo de cartas, né, que uma pessoa vai construindo aqui com grandes teorias, caiu tudo por terra e não achei propriamente muita piada a este final, portanto só lhe dei 3 estrelas. Outro livro de 3 estrelas, desta vez um livro em papel, uma desilusão daquelas gigantescas, isto foi mesmo uma desilusão gigantesca, eu tinha as expectativas assim em alta e quando acabei o livro pensei assim, uau, realmente és mesmo parva, não devias ter comprado o livro, não devias ter tido estas expectativas com este livro. Não sei o que é que tu pensavas que era o livro, eu não quis ler avaliações do livro antes de o comprar e antes de o ler, se calhar fiz mal, especialmente antes de o comprar, se calhar fiz mal, porque ia à espera de uma coisa e depois apanhei outra, e estou-vos a falar de porque ler os clássicos de Italo, Calvino, nunca sei se é Ítalo, se é Italo, eu acho que isto não sei, porque não sei se isto tem acento no I, sinceramente, o nome do senhor, é que escreveu o nome do senhor, aqui tudo em maiúsculas, para mim isto será Italo, não tem acento no I, mas pronto, whatever. Voltando ao livro, não fiquei fã, estava à espera de encontrar aqui clássicos que conhecesse, se calhar conheço 2 ou 3, alguns fiquei com curiosidade de ler, outros nem por isso, não fiquei com curiosidade nenhuma de ler clássicos que ele fala aqui. Este é um livro muito pessoal, sim, pode-se perceber que é um livro muito pessoal, que é um livro onde ele fala dos seus clássicos. Gostei da primeira parte em que ele fala porque é que se devem ler os clássicos, essa parte sim, entusiasmou-me, como esta frase, um clássico é um livro que nunca acabou de dizer o que tem a dizer, mas depois a escolha que ele fez dos clássicos não me entusiasmou, não me disse quase nada. Esta tradução deste livro é assim, está traduzida e depois há partes em italiano que não estão traduzidas. Portanto, eu fiquei com a sensação que as traduções que aqui aparecem do italiano é porque já existem traduções do italiano desses livros e o autor, o tradutor neste caso, foi buscar aquelas traduções e copiou-as literalmente para aqui e depois aparecem por aqui versos e versos e versos e versos em italiano. Uau, espetacular! Sem uma tradução, sem uma explicação, sem nada. Portanto, uau, para que é que eu vou comprar um livro em português? Para isso tinha comprado a edição original em italiano e lia tudo em italiano, não é? Para não perceber nada, lia tudo em italiano. Ou se calhar até perceberia. Mas digo-vos, não me esforcei minimamente em tentar ler os versos que estavam aqui em italiano. Se eu vou comprar um livro traduzido para português, é traduzido para português e é para ler tudo em português. Quando eu quiser fazer o esforço, ou ter o esforço, ou fazer por aqui um trabalho mental de tentar ler em italiano, compro um livro em italiano, ou um e-book, audiobook eu acho que não porque é mais complicado, mas leio em italiano quando eu quiser, não quando me impõem para aqui versos em italiano e agora desarrasca-te para não dizer uma palavra pior. Então, essa parte não me fascinou, a parte da seleção dos clássicos também não me fascinou, fiquei com vontade de ler
2 ou 3 se calhar, os outros nem por isso. E estava à espera de um livro completamente diferente, que me conquistasse muito mais, que me fascinasse muito mais, e confesso-vos que não fiquei com vontade de ler mais nada deste autor. Não fiquei com vontade nenhuma, porque não sei se os outros livros são neste género, se não são, se são de crónicas de opiniões muito pessoais e não vou, não me vai chegar a mim, eu não vou estar aqui a estabelecer uma empatia com o autor, porque isso não aconteceu neste livro e, como vos digo, foi uma desilusão gigante, porque estava à espera de uma coisa, porque gosto de clássicos, adoro ler clássicos e estava à espera de encontrar aqui clássicos que me dissessem alguma coisa e depois apanhei esta tremenda desilusão. Esta edição, como vos digo, com estas partes sem traduzir, parece-me horrenda, por isso é que eu às vezes sou anti-traduções porque o trabalho do tradutor é um trabalho muito complicado. Sim, eu compreendo isso e por ser complicado é que eu prefiro ler na língua original. Porque provavelmente muitas das vezes eu não traduziria aquelas expressões ou aquelas palavras daquela maneira e chegar aqui e ver coisas que nem sequer estão traduzidas num livro que supostamente é a edição portuguesa. Acho que não vou dizer mais nada, já disse tudo aquilo que tinha a dizer, não lhe dei menos estrelas porque acabei por gostar de algumas partes, mas não é propriamente um livro que me vai ficar na memória, então vai ficar na memória pelos piores motivos. Portanto, não fiquei nada deslumbrada, nada fascinada. Continuo com vontade de gravar por aí a tag que existe de um canal brasileiro, que não me lembro de quem é, mas que existe por aí uma tag de porque ler os clássicos. Fiquei com vontade de falar de clássicos, dos meus clássicos, que se calhar também podem não interessar às outras pessoas, mas dos meus clássicos. Mas estes clássicos não me conquistaram, não fiquei fã e acho que não há mais nada a dizer. Foi a maior das desilusões do mês de setembro, porque os audiobooks e os e-books e os thrillers, eu já sei que não posso esperar grande coisa, porque já sei que tenho esta desilusão já com os thrillers e os policiais e que já li tantos e já ouvi tantos que já sei que as histórias se repetem, que já não me deslumbram, que já não é charã. Portanto, eu já sei isso tudo, portanto não me desiludo. Agora, com este, sim, eu tinha as expectativas altas e apanhei uma grande desilusão. E para terminar as leituras de 3 estrelas, outro audiobook, Bright Young Women. Temos aqui uma história de mulheres que foram vítimas de um serial killer. Umas de uma maneira, outras de outra. E eu estava à espera de gostar. Este livro tinha saído há pouco tempo e eu estava à espera de gostar e resolvi ouvir o audiobook. E depois qual é que foi o problema? No livro fala-se do serial killer, mas nunca se refere o nome. Mas eu vi depois nas opiniões e vi por aí que este livro está baseado na história de mulheres que foram vítimas do Ted Bundy, do serial killer Ted Bundy. O Ted Bundy é assim quase o mestre dos serial killers para mim. Eu adorei ver o documentário que estava na Netflix sobre o Ted Bundy, acho que era na Netflix, sobre o Ted Bundy, e desde aí fiquei fascinada com a mente do Ted Bundy. Porque o Ted Bundy não é propriamente aquele homem horroroso, mau, não, era bem falante, era giro, e nada diria que ele era um serial killer e que ele andava por aí a matar mulheres. Portanto, eu sou fascinada pela mente do Ted Bundy. Vocês já sabem que eu tenho esta paranoia com os serial killers e especialmente com estas mentes retorcidas e faz muita confusão ver as imagens do Ted Bundy e associar aquela personagem ou aquela pessoa àquela mente retorcida. Então por isso fascina-me muito a mente do Ted Bundy. Então eu estava à espera que este livro também me fascinasse. E o que é que aconteceu? O livro é de ficção. E eu acho que tinha preferido, tenho a certeza que tinha preferido ler um livro sobre o Ted Bundy de não ficção. Ou seja, contar esta história, mas sendo de não ficção, sendo mesmo sobre o Ted Bundy, e não andar por aqui com grandes floreados e a fazer uma história de ficção com um serial killer que até já existiu. Portanto, por que não criar um serial killer novo? Por que não pensar em crimes diferentes e não inspirar-se naqueles crimes do Ted Bundy? Não sei se me faço entender. Fiquei um bocado desiludida. Não fiquei tão desiludida como fiquei com o livro anterior, mas fiquei um bocado desiludida porque estava à espera que o livro fosse diferente, que a maneira como está contado fosse diferente, me entusiasmasse mais, ou se distanciasse da realidade e me entusiasmasse mais, ou fosse um livro de não ficção e que contasse aquilo que realmente aconteceu e certeza que me entusiasmava muito mais. Portanto, houve aqui esta mistura de agora vou falar disto, mas eu vou falar destas mulheres e vou homenagear estas mulheres, mas sem dizer os nomes reais, sem dizer qual é o caso real.
não sei, não me conquistou, não é que tenha sido mau. Nenhum destes livros de 3 estrelas foi assim mau, horrendo, uma coisa de vou pôr isto de lado e não vou pegar, ou vou dar 2 estrelas porque isto foi mau. Não. Mas, não sei, chegaram às 3 estrelas e não conseguiram passar para as 4. Houve ali partes que não me entusiasmaram e isso aconteceu nestes livros todos de 3 estrelas. Houve sempre alguma coisa que não me cativou, que não me despertou mais interesse, mais vontade de lhe dar mais uma estrelinha. Não sei, eu tentei por andar aqui a ver se... E em alguns estava indeciso entre as 3 e as 4, mas acabaram por ir para as 3 estrelas, porque, como vos digo, há sempre qualquer coisa que não me conquista e aqui foi mesmo essa parte. Eu acho que tentar transformar isto em ficção, pelo menos para mim, não funcionou e por isso só lhe dei 3 estrelas. Falo-vos agora dos livros de 4 estrelas. O primeiro livro do que vos vou falar é um e-book, Corações de Papel. Eu não vou dizer nomes de autores, porque vocês já sabem que eu depois baralho tudo. Eu agora ando péssima para nomes, então não vou dizer. É de um autor português. E eu estava muito curiosa com o livro, porque tinha visto assim opiniões muito boas. Quando digo que tinha visto, não foi ver nem ouvir, foi ver as estrelinhas. Porque normalmente antes de ler os livros eu não gosto de saber quase nada, nem de sinopses, nem de opiniões. Portanto, gosto de ver só as estrelas, ver a avaliação que tem no Goodreads e pouco mais. Portanto, tinha uma boa avaliação no Goodreads, assim de maneira geral. Então resolvi ler. Temos aqui 6 escritores de géneros diferentes, que escrevem tipos de livros diferentes, que se juntam aqui numa grande aventura. É uma espécie de retiro para escritores, mas depois têm por aqui umas provas e umas aventuras, e depois, cada vez que fazem estas provas, há sempre um que perde, e o segredo desse que perde é revelado, e temos sempre aqui uns segredos assim um bocadinho escabrosos. E as provas também são provas assim, interessantes, que despertam o interesse. Eu pelo menos estava sempre aqui desejosa de ler as provas, de ler a parte onde estavam as provas, para saber que tipo de provas eram, assim também um bocado escabrosas às vezes. E eu gostei da história. Não me conquistou para as 5 estrelas, mas gostei da história, gostei da escrita. Garantiu-me entretenimento do princípio ao fim. Estava sempre muito entusiasmada para ler o livro. Depois o final, confesso que não foi assim um final assim muito deslumbrante, muito charango, gostei. Não me deslumbrou para as 5 estrelas, mas gostei do livro. Foi uma leitura interessante, como vos digo, que me cativou. Mas pronto, achei que faltava ali um bocadinho para chegar às 5 estrelas, para ser aquela leitura que eu dizia assim, isto realmente é brutal. Não achei que tivesse, achei que fosse bom, a escrita muito interessante, boa, bem escrito, que garante entretenimento, que desperta sempre a curiosidade para saber mais, mas não achei que fosse brutalíssimo, uma coisa assim daquelas que eu digo, isto é mesmo que levar 5 estrelas, que isto é brutal. Para mim não foi, não chegou a esse brutal, mas gostei de ler este livro, gostei de descobrir este autor. É que eu não sei se é Fábio, acho que é Fábio, mas agora não me lembro do apelido, eu estou péssima. Deve ser porque eu tenho muitos alunos e ter que fixar o nome dos alunos, e agora mais nomes de autores, e nomes de personagens, e nomes de atores de séries, e de filmes, e de realizadores, e tudo isto, a minha cabeça, portanto, para nomes não estou propriamente muito famosa. Mas pronto, vocês têm aí a capa. Mas gostei. Achei a ideia, não é propriamente uma ideia muito inovadora, mas achei a ideia interessante. Isto também é assim, se vamos a pensar, isto inovador, já está tudo inventado, né? Como se costuma dizer, já está tudo inventado, portanto inovar já é um bocado difícil, mas pronto, conquistou-me, gostei, 4 estrelas consistentes, gordas, não chegou às 5, não chegou a ser brutal, mas foi um bom livro. Outro livro de 4 estrelas, outro e-book, El Problema Final, este sim, de Arturo Pérez Reverte. Eu gosto muito dos livros do Arturo Pérez Reverte. E estava indecisa se eu vi o audiobook ou se li o livro. Então, como o livro tem aqui muitas menções de Sherlock Holmes e de coisas relacionadas com o Sherlock Holmes, eu resolvi ler o livro para tentar não perder aqui nada das pequenas coisinhas que o autor nos vai pondo aqui relacionadas com o Sherlock Holmes. Então temos aqui uma história de um crime, e temos aqui uma pessoa que gosta muito de ler Sherlock Holmes e que se vai tornar aqui um detetive e que vai tentar investigar aquilo que se passou. Porque temos aqui uma ilha e temos aqui as pessoas da ilha e é aqueles crimes que nós pensamos assim, mas como é que este crime aconteceu? Se as pessoas eram aquelas que não podiam sair dali, como é que isto aconteceu? Se a porta estava fechada, se estava trancada, como é que alguém entrou, como é que saiu? Portanto, temos aqui um crime desses. E eu gosto desses crimes e gosto de Sherlock Holmes, portanto gostei muito desta homenagem ao Sherlock Holmes e aos seus crimes e às suas investigações. E aqui esta parte de vou-me tornar aqui uma espécie de detetive e vou tentar perceber aquilo que anda por aqui.
a acontecer. Gostei da solução. Não estava à espera, porque como vos digo, é daqueles crimes que nós pensamos, e agora como é que foi? A porta estava fechada, a janela estava fechada, não estava ninguém, o morto estava dentro daquele sítio. É um crime desse género, portanto, isto deu-me aqui voltas à cabeça. Mas depois a justificação, a explicação, eu achei que tinha sentido, que tinha lógica, que aquilo acabava por fazer tudo sentido, a maneira como o crime foi cometido e tudo aquilo que andava aqui à volta daquele crime. Portanto, gostei. Também não achei que tivesse sido assim brutal, porque cá está, já está tudo inventado e muitas das ideias vieram exatamente das obras do Sherlock Holmes, portanto vamos buscar um bocadinho aqui, um bocadinho ali, e depois juntamos e fazemos aqui um livro, assim com uns lives aí de Sherlock Holmes e dessas investigações, portanto gostei. Não achei brutalíssimo como o livro anterior, não achei brutalíssimo, mas gostei da história, gostei desta homenagem ao Sherlock Holmes. É giro quando nós vemos estas homenagens. E depois, quando vos falar dos filmes e séries, isto agora meto aqui um à parte, quando vos falar dos filmes e séries do mês de outubro, também há por aqui uma série que homenageia um dos escritores que eu adoro. Portanto, eu gosto destas homenagens, gosto destas, quando os autores, os realizadores, juntam por aqui partes de histórias de outros autores e com outras personagens. Acho isso muito interessante, trazer para a parte do presente coisas do passado, ou neste caso o Sherlock Holmes do passado. Por isso gostei do livro, como vos digo, não é que tenha sido brutalíssimo, não é que tenha sido o melhor livro do Arturo Pérez Reverte, provavelmente para mim, se calhar dos melhores livros que li dele foi o El Clube do Mas, que depois fizeram o filme da Nona Porta, acho que é a Nona Porta em português, portanto também já é um à parte, mas pronto, eu gosto deste escritor, não é que eu ache propriamente fenomenal e um escritor da vida, mas gosto de ler livros ou de ouvir audiobooks do Arturo Pérez Reverte e gostei deste livro, acho que também garantiu o entretenimento, eu estava sempre curiosa para tentar saber mais, para descobrir este mistério, para tentar ver como é que as coisas tinham acontecido, portanto foi um livro também com 4 estrelas gordas e consistentes. Mais um livrinho de 4 estrelas, desta vez um audiobook, 20 Years Later. E estes 20 anos, o livro é de 2021, portanto estes 20 anos levam-nos para o 11 de setembro de 2001. Portanto, 20 anos depois do 11 de setembro. Temos aqui uma jornalista que vai investigar uma história porque se descobre entre os vestígios do 11 de setembro, portanto ainda havia análise aos vestígios do 11 de setembro, descobre-se por ali um ADN. E a quem pertence esse ADN, então esta jornalista vai investigar esta história. Eu gosto de histórias que estejam relacionadas com o 11 de setembro, portanto é um assunto que ainda me fascina, lembro-me perfeitamente do dia 11 de setembro, é assim uma imagem que eu tenho, estava na escola, tinha começado o estágio no dia 1 de setembro, portanto estava na escola, chegámos a casa, a uma colega minha, liguei a televisão, parece que caiu uma torre, acho que já tinha caído a primeira, parece que caiu uma torre, não, ou parece que um avião embateu na torre, numa torre gêmea em Nova Iorque, não sei o quê, ligámos a televisão, ficámos um bocado escandalizadas, e aquilo foi um choque. Portanto, eu lembro-me perfeitamente do dia 11 de setembro de 2001. E então achei curiosa também esta história de voltar atrás e de tentar perceber. E temos aqui a história de uma pessoa que estava numa das torres do 11 de setembro e por isso depois se encontrou o ADN dessa pessoa. E temos aqui tudo à volta dessa história. Foi interessante. E depois temos aqui também a parte da vida da jornalista, que se calhar foi a parte que não me entusiasmou para as 5 estrelas, mas gostei da história, achei uma história interessante e pensei assim, uau, pelo menos um audiobook é de 4 estrelas, espetacular, não são todos 3, não foram todos maus, pelo menos consegui dar 4 estrelas a um audiobook, gostei da história, como vos digo, o 11 de setembro é uma história ainda que está muito viva entre nós, não passaram assim tantos anos e eu acho que ainda faz muita confusão como é que aquilo aconteceu, então histórias que estejam relacionadas com isso acabam por me deslumbrar e por me despertar o interesse. Depois, como temos aqui 2 histórias, depois uma acabou por ser menos interessante do que a outra e se calhar foi por isso, eu acho que foi mesmo por isso, que não foi um audiobook ou um livro de 5 estrelas, mas gostei, foi interessante, a maneira também como o audiobook estava contado, também estava contado de maneira que não fosse aborrecido, portanto os narradores também fazem muito pelos audiobooks, e por isso gostei de ouvir este 20 Years Later. O último livro de 4 estrelas de que vos vou falar é Segredo Ardente de Stefan Zweig, um livro que me emprestou o meu tio. Um livro que eu já tinha aqui, já não sei, há uns tempinhos para ler e estava muito curiosa, o livro era pequenino, lia-se bem, portanto eu já estava no fim do mês, portanto achei que conseguia encaixar perfeitamente esta leitura.
E não é o livro, ou um dos livros preferidos do Stefan Zweig, pelo menos para mim, mas gostei da história. É uma história que se lê bem pequenina e temos aqui uma mãe, temos aqui um filho e temos aqui um homem. Homem esse que se torna amigo da criança. E a criança fica fascinada, é um rapazinho, eu acho que com cerca de 11, 12 anos, fica fascinado com este homem. Ai, um amigo espetacular, posso fazer coisas giras com ele. Mas depois, a criança chega à conclusão que o homem não é propriamente amigo e que o que o homem pretende é aproximar-se da mãe. Portanto, é ter as atenções da mãe, da criança, e não propriamente a criança. Portanto, a criança é um meio para chegar à mãe. E toda esta desilusão desta criança, todo este sofrimento desta criança ao descobrir que afinal ele não é um amigo, que afinal o traiu, que afinal as intenções era chegar à mãe, mexeram comigo. Senti-me quase como se fosse esta criança. Entrei aqui para dentro da história e meti-me aqui na pele da criança. Porque já quando li, por exemplo, quando li a autobiografia do Stefan Zweig, que agora não me lembro como se chama, mas a minha memória está péssima para nomes, para tudo. Quando li a autobiografia, também me meti na pele do Stefan Zweig. E também achei que devia ser um sofrimento atroz ser judeu num mundo perseguido pelos nazis, uma pessoa ter que fugir do seu próprio país e depois acabou no suicídio. Portanto, aquela angústia toda, aquela dor toda, só podia ter aquele final. Portanto, eu também parece que interiorizei aquilo tudo e que me meti na pele do Stefan Zweig, e eu acho que o Stefan Zweig consegue fazer isso. Dos livros que eu já li do Stefan Zweig, eu consigo sempre entrar dentro das histórias como se fosse uma das personagens. A personagem com a qual eu crio mais empatia, com a qual me identifico mais, não sei. Aqui foi com a criança, porque realmente a criança era inocente no meio destes dois adultos que não tinham propriamente boas intenções. E eu, sendo adulta, voltei a ser criança e voltei a sentir isto tudo e a sentir quase que estou a perder a inocência porque me estão a passar a perna, porque me estão a enganar, porque me estão a mentir. Então gostei muito deste livro por isso. Não é que tenha sido um livro brutal, não é que tenha chegado às 5 estrelas, não é que seja um livro da vida, não é que seja o preferido do Stefan Zweig dos livros que eu já li, mas gostei muito da história. Acho que a história é pequena e parece uma história aparentemente simples, mas tem muito para nos dizer. Stefan Zweig é um ótimo contador de histórias e é ótimo a criar personagens. E aqui temos uma criação de personagens, eu acho muito interessante, especialmente desta criança. A criação desta criança a mim tocou-me e levou-me ao que eu digo. Parece que a criança pôs assim a mãozinha de fora, pegou em mim e me levou para dentro da história. Foi isso que eu senti e vivi aqui estas angústias desta criança de agora não sei onde é que está a minha mãe e também não sei onde é que está o meu amigo e se calhar eles estão juntos e o que é que se anda a passar nas minhas costas e que papel é que eu tenho no meio disto tudo. Portanto, gostei muito deste livro, a ver se eu devolvo ao meu tio agora que já gravei o vídeo, mas gostei da história, gostei da criação das personagens e, como vos digo, o Stefan Zweig a contar histórias era excelente e sinto, cada vez que leio um livro do Stefan Zweig, sinto que realmente foi uma grande injustiça aquilo que aconteceu na sua vida, que aquela dor, aquela angústia, aquela tristeza que ele tinha, ele só conseguiu canalizar para a morte e achou que a morte era a solução. E se calhar sabemos que os artistas às vezes só encaram, a única solução que encaram é a morte. Não sei se são mais sofridos do que as outras pessoas, mas os artistas têm muito essa tendência do suicídio. Isso acontece em muitos artistas, sejam eles escritores ou atores ou seja o que for, mas não sei, acho que a escrita reflete uma mente brilhante que depois teve o fim que teve. E realmente os livros que eu li não houve nenhum a que me desiludisse. Portanto, eu não li o livro e não disse fiquei tão desiludida com este livro. Não, o livro era aquilo que eu estava à espera, não esperava mais, estava à espera disto e não me desiludiu. E gostei mesmo muito, muito, muito de fazer esta leitura, apesar de não ter chegado às 5 estrelas, foi uma boa leitura, gostei de ler este livro, ainda tenho por aí, já não sei se 1 ou 2 do Stefan Zweig para ler, mas foi pena que fosse um escritor com um fim tão triste, porque realmente a sua mente era brilhante e a maneira como ele escreve estas histórias e a maneira como ele nos transporta, ou pelo menos me transporta para as suas histórias, porque eu não sei se acontece isso com vocês, mas comigo acontece, a forma como ele me transporta para as suas histórias é simplesmente brilhante e eu gosto imenso de também fazer parte das personagens, de entrar aqui na história e de sofrer com estas personagens e de sentir o que estas personagens sentem. E eu acho também que a leitura é muito isso, é nós identificarmos-nos com aquilo que estamos a ler, é gostar daquilo que estamos a ler, é gostarmos de fazer parte também da história,
porque os escritores escrevem para os leitores, e à espera se calhar que os leitores sintam isso mesmo, portanto eu consigo sentir isto tudo nas obras do Stefan Zweig e gostei mesmo muito de ler este livro. E termino as leituras do mês de setembro com o único livrinho de 5 estrelas. Já vos tinha dito que as leituras não tinham sido propriamente brilhantes, não foi dos meus melhores meses, teve muitas páginas, mas não foi dos melhores meses. E termino com The Third Reich in Power, How the Nazis Won Over the Hearts and Minds of a Nation. E que livro grande, gigante, o Belo do Calhamaço, o segundo livro da trilogia do Terceiro Reich. Ai, e realmente demorou muito tempo. O livro tem tanta informação. É informativo do princípio ao fim. É verdade que ele não tem estas páginas todas, porque depois no final são notas e bibliografia. Mas tem muitas páginas, a letra é minúscula, e a informação que contém este livro é... Como devem imaginar, eu já não me lembro se calhar de metade das coisas, mas eu quando estava a ler este livro, estava deliciada com a quantidade de informação que eu encontrei aqui. Temos aqui a história do Terceiro Reich, entre 1933 e 1939. Portanto, desde que Hitler chegou ao poder até ao início da Segunda Guerra Mundial. Já ia dizer da Primeira, que na minha cabeça já está um bocado desvairada, não, da Segunda Guerra Mundial. E, meu Deus, isto não está contado por ordem cronológica. Então eu pensei que ia ver, em 1933 aconteceu isto, em 34 aconteceu aquilo, em 35... Não. O livro está dividido por temas. Como o próprio nome indica, portanto, como é que ele conquistou os corações e as mentes de uma nação, a mente de uma nação. E então está contado por áreas, por exemplo, a área da igreja, a área da família, a área da educação, a área da polícia. Portanto, isto está contado por várias áreas. E dentro de cada área nós sabemos o que aconteceu entre 33 e 39. Portanto, essa parte eu achei muito interessante. Portanto, como é que era a família, quais foram as políticas em relação à família, o que é que acontecia, por exemplo, em relação à igreja, o que é que acontecia, por exemplo, em relação à educação, como é que eram as escolas, o que é que os alunos estudavam, se já havia segregação de judeus. Portanto, isso tudo está contado aqui e eu já não vos consigo dizer tudo aquilo que está aqui, nem pouco mais ou menos, portanto, nem as áreas todas que aparecem aqui, teria que ir ao índice, porque a informação foi tanta que eu acho que está aqui um trabalho fenomenal de pesquisa. Portanto, este autor, o Richard J. Evans, fez aqui um trabalho fantástico, porque esta trilogia é do mais informativa que há. Eu já sabia muitas coisas sobre o Terceiro Reich, porque tenho muito interesse nos nazis, na Segunda Guerra Mundial, no Hitler, vocês já sabem isso tudo, mas aqui temos pormenorizado aquilo que aconteceu na Alemanha e aquilo que aconteceu nesta década de 30, especialmente nestes anos, e realmente a quantidade de informação é gigantesca. Portanto, é difícil reter metade daquilo que está aqui. Já nem falo de tudo, já falo de metade daquilo que está aqui. Portanto, pode ser um livro para voltar no futuro, acredito que sim, porque, como vos digo, fiquei assoberbada de informação. Tanta informação que eu tive neste livro, e demorava o tempo a ler, porque para processar isto tudo, não é? Para ler, processar, entender, pensar, visualizar na minha cabeça, isto demorava o seu tempo. Portanto, eu lia muito devagar e sentia que estava a ler muito devagar e tive que meter outros livros pelo meio, e audiobooks e livros pelo meio, porque isto não estava a avançar, mas não está a avançar porque me está a aborrecer, não, não está a avançar porque é tanta informação que eu às vezes parece que estou ali em apneia e que não respiro, porque é tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, e eu estou a aprender tanto. Isto está a ser maravilhoso porque é um livro de não ficção que me ensina tanta coisa, e quando eu penso que já sei tanta coisa sobre o assunto, não. Muitas coisas aqui a acontecerem, muitas novidades. Portanto, eu aprendi muito com este livro, aprendi imenso com este livro. E então estou desejosa de ler o terceiro, mas não li o terceiro no mês de outubro, porque também li o primeiro em julho, depois em agosto não li, depois li em setembro, agora fiz também uma pausa em outubro e estou a pensar de lê-lo em novembro, o terceiro livro da trilogia, porque isto realmente é muito denso. E há que processar esta informação toda, e há que respirar, e há que dar tempo a outros livros e a outras leituras que eu quero fazer, então isto é um bocado complicado. Não sei se me faço entender, isto é a minha cabeça que está a funcionar desta maneira e eu tive que dedicar muito tempo a este livro, e realmente dediquei muito tempo a este livro, também agora em outubro também tive menos tempo para dedicar às leituras, portanto achei que o terceiro volume teria que ser lido em novembro ou em dezembro, portanto vai ser lido ainda em 2023, mas eu acho que no mês de novembro, eu acho que vou ler o livro no mês de novembro. E voltando ao livro, tem imagens, como tem sempre estes livros de não ficção,
tem imagens e, a sério, deliciei-me do princípio ao fim com este livro. Não é um livro para toda a gente, não é um livro que entusiasme muita gente, mas quem gosta de história, quem gosta da Segunda Guerra Mundial, quem gosta de saber mais sobre os nazis, portanto, está aqui uma espécie de bíblia, isto tem informação de tudo. E realmente, agora estou muito curiosa, porque o último volume é sobre a parte da guerra, de 39 a 45, mas realmente aquilo que aconteceu desde que Hitler chegou ao poder, tantas mudanças todas, as leis todas, tudo aquilo que ele queria mudar, queria fazer, o que fez, portanto, foi fascinante. Não há palavras para vos descrever, eu acho que foi fascinante, foi brutal, foi interessantíssimo, foi tudo o que há de melhor está aqui nesta leitura, e por isso é a única leitura de 5 estrelas do mês de setembro. Realmente foi um livro que me encheu as medidas por completo, que não me desiludiu em nada e que foi difícil de processar por ser gigante, por ter muita informação, mas realmente valeu a pena, cada minuto que eu dediquei a este livro valeu a pena, porque o livro é realmente de 5 estrelas, realmente é um livro de não ficção do mais interessante que há para quem é fã desta temática, por isso adorei esta leitura e eu acho que não consigo dizer mais nada porque já disse tanta coisa sobre este livro e eu acho que não há mais nada, vou-me estar aqui a repetir e a repetir e a repetir, portanto adorei esta leitura de 5 estrelas. E foram estes os livrinhos do mês de setembro. Não foi dos melhores meses em termos de leituras, não foi. Foram muitas páginas, mas foram livros que não me conquistaram. Também não sei se este livro de 5 estrelas me ocupou demasiado a cabeça e depois os outros já não me encheram as medidas. Não sei, houve aqui vários fatores, também comecei a escola, portanto mudança, ritmo, tudo. Não foi um mau mês, não estou a dizer que foi um mau mês, mas não foi dos melhores meses em termos de leituras, comparado com o mês de agosto, não tem nada a ver com o mês de agosto. Este livro de 5 estrelas foi fantástico, os livros de 4 estrelas também foram bons, os de 3 não me fascinaram, não me conquistaram, não são maus, mas podem funcionar perfeitamente para outras pessoas. Para mim não funcionaram a 100%, mas pronto. Já estamos no mês de outubro, já estamos no outro mês, já estamos com outras leituras, já estamos com outras perspectivas, portanto está gravado finalmente o vídeo do mês de setembro. Digam-me nos comentários se já leram algum dos livros, têm curiosidade em ler algum deles. Digam-me também se leram muitos thrillers policiais no mês de setembro, porque é um género que eu gosto muito de ler, apesar de apanhar grandes desilusões, mas gosto muito de ler livros deste género, portanto digam-me aqui tudo na caixa de comentários. E não havendo mais nada para vos contar hoje, porque já falei e já acho que já não há mais nada para vos falar sobre o mês de setembro, eu vou-me despedir. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!